Pega a sua Bíblia comigo. Vamos lá para o Velho Testamento, no livro de Neemias. Neemias, capítulo de número 8. Hoje pela manhã também quero estar falando sobre uma palavra de restauro. Uma palavra que restaura a sua vida, né? É a palavra de Deus que restaura o nosso viver. E isso eu preciso entender, que quanto mais eu leio, quanto mais eu busco, quanto mais eu conheço dessa palavra, mais essa palavra vai fazer a diferença na minha vida. Neemias capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos do 1 ao 3, depois do 5 e o 6, e aí do 8 ao 12, né? Por favor. Encontraram Neemias? Vai falar sobre um tempo de restauração. E eu quero declarar que esse ano é um ano de restauração sobre a sua vida. Esse é um ano de restauração sobre a sua casa, sobre a sua família, em nome de Jesus. Então vai dizer assim o texto: e chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo que se ajuntou como um só homem. Presta atenção nesse detalhe. Todo o povo se ajuntou, né, como um só homem, na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxe o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e todos os que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Verso 3, e leu no livro diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e os ouvidos de todos, todo aquele povo, estavam atentos ao livro da lei. Verso de número 5. E Esdras abriu o livro perante a vista de todos, todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo-lhe, todo o povo se pôs em pé. Verso de número 6, e Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as suas mãos e inclinando as suas cabeças, o adoraram ao Senhor com o seu rosto em terra. Vamos lá para o verso 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando explicitamente, explicando o sentido, fazia que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado ao Senhor, o vosso Deus. Então não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais, ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Porquanto não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Disse-lhe mais, ide, verso 11. E os levitas fizeram calar a todo o povo, dizendo, calai-vos, porque este é o dia que é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a fazer grandes regozijos, porque entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Entenderam a palavra que lhes fizeram saber. Pai, estamos aqui perante o Senhor, e eu clamo a Ti, Pai, entendimento. O que nós precisamos é conhecer dessa palavra, esta palavra que nos restaura, essa palavra que nos liberta, essa palavra que nos traz vida, esta palavra que nos traz conhecimento de um Deus que nós não conhecíamos, e essa palavra que nos traz, sim, meu Deus, acima de tudo, salvação para a nossa vida. Por isso, Pai, nesta manhã eu te clamo, abra o nosso entendimento, abra nosso intelecto, para que possamos compreender o que o Senhor tem a ministrar em nós, e acima de tudo também, Pai, nos dê força através dessa palavra, porque essa palavra é força para o cansado,
Essa palavra é esperança para o que está abatido. Esta palavra é ânimo para o que está desanimado. Essa palavra é cura para o que precisa de cura. E é esta palavra que eu quero declarar hoje, Pai, que vai haver restauração sobre a nossa vida, em nome de Jesus. Queridos, tome o seu assento. Nós somos bem conhecedores desse texto, principalmente de Neemias, o que acontece com Neemias, sendo ele um restaurador de vidas. É interessante que Neemias não nasceu junto com o seu povo, mas estava num tempo onde aquele povo estava cativo. E Neemias, vendo a condição do seu povo, Neemias se levanta e se propõe a restaurar a sua terra, procurando saber o que de fato iria acontecer sobre aquele povo. A Bíblia diz que ele, ao ver aquele testemunho daquilo que estava acontecendo lá na sua terra, Neemias senta, chora, lamenta, mas também não fica só nessa situação. Ele vai buscar a Deus e vai buscar restauração sobre tudo aquilo que Deus tinha para fazer sobre a sua vida. É interessante que as notícias ruins também chegam para nós. As coisas difíceis também chegam para a nossa vida. Mas nós temos a escolha de entender se eu vou ficar olhando para as dificuldades, para os problemas, ou eu vou me firmar no Senhor, entendendo que existe uma palavra de esperança para a minha vida. Quando eu entendo que há uma palavra, eu não vou ficar agarrado naquilo como se fosse um amuleto do meu sofrimento, da minha dor. Porque todos nós passamos por adversidades, todos nós vamos enfrentar dias difíceis. A Bíblia vai dizer que vai chegar o dia mau. As pessoas estão preparadas sempre para os dias da conquista, para os dias do milagre, muitas vezes, porque querem festejar. Mas quando o dia da adversidade chega, as pessoas muitas vezes, as suas emoções ali o corrompe, as suas emoções levam eles a tomarem atitudes que não eram corretas, e essas pessoas se perdem no meio da caminhada. E eu preciso entender que isso na minha vida é um processo de restauração que Deus está fazendo na minha vida. Por isso, quando chegamos aqui na casa do Senhor, nós vamos ouvir palavras que vão ali muitas vezes nos confrontar diante daquilo que eu preciso ouvir, para que eu tome a atitude certa, para que o nome do Senhor seja glorificado. Neemias, quando ouve o relato, senta, chora e lamenta. Mas a voz do Senhor chega a ele e mostra para Neemias que ele não poderia ficar ali somente se lamentando. Você precisa entender que as adversidades da vida vão chegar para cada um de nós, mas a sua posição diante de Deus, sabendo o que Deus tem para você, vai trazer restauração para a tua família. Vai trazer restauração para a tua casa. Vai trazer restauração para você, para que eu e você possamos nos posicionar. Agora eu preciso entender que não existe restauração se não houver a palavra de Deus. O problema nosso hoje é que nós queremos viver uma restauração, viver dias melhores, viver dias alegres, mas nós queremos fugir daquilo que é importante, que é a palavra. Então eu quero dizer a vocês, a restauração de Jerusalém passou por 3 etapas de suma importância. Quais foram elas, pastor? A restauração física, a restauração social e a restauração espiritual. Física, porque os muros e as portas foram restauradas. O Senhor quer dizer o que com isso, pastor? A sua vida física também vai ser restaurada. Deus vai levantar os muros da sua vida. Deus vai fechar as portas que o inimigo tem achado acesso na tua vida. E Deus vai levantar para que você entenda que você não é mais qualquer um, aonde as raposinhas vão entrar e você vai ser saqueado. Eu quero lhe dizer que Deus está te fortalecendo para você tomar posse daquilo que Deus tem para a tua vida. Também, ali eles passaram por uma restauração social, uma ordem política, social, religiosa estabelecida. Isso quer dizer também o quê? Que Deus também vai te levantar socialmente para que todos possam ver aquilo que Deus é capaz de fazer sobre a sua vida. Que algumas ruínas podem estar até acontecendo com você, mas quando Deus te restaurar, a sociedade vai reconhecer quem é Deus sobre a sua história, quem é o Senhor sobre a sua vida. Também vai vir uma restauração espiritual, como aconteceu em Jerusalém, promovida pela palavra. Então quando você senta aqui e você escuta a palavra, eu quero lhe dizer, Deus não está só te dando algo, Deus está restabelecendo algo sobre a tua vida. A tua identidade vai ser restabelecida, a tua identidade vai ser restaurada, a tua vida espiritual vai ser restaurada, a ponto que as suas feridas não vão mais te machucar, vão virar cicatrizes, e quem olhar para as tuas feridas, você vai dizer, ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus.
Só quem é vencedor, gente, quem carrega marcas. Na vida nós vamos carregar marcas. As pessoas são mestres para querer colocar o dedo nas nossas feridas, falar dos nossos problemas, mas a restauração espiritual vai ser tão grande na tua vida. Vou liberar de novo. A restauração espiritual vai ser tão grande na tua vida que nenhuma das tuas feridas vai te incomodar mais. Nenhuma das tuas feridas vai poder roubar o que Deus tem na tua vida. Por que o Senhor está dizendo isso e afirmando isso, pastor? Porque aquilo que foi motivo da sua derrota, da sua fragilidade, aquilo que foi motivo da sua vergonha, vai se tornar motivo de cura para muita gente. As pessoas vão chegar a você para conversar com você em cima das áreas que mais te feriram, para serem alimentadas com a palavra de Deus, e você vai dizer: eu passei por isso, mas hoje eu sou curado. Eu enfrentei isso, mas o Senhor me restaurou. Eu enfrentei esse problema, mas hoje eu não sou motivo mais de vergonha, eu sou motivo de exaltar o nome do Senhor. Você precisa entender que existem feridas na nossa vida que são geradas para que outras pessoas sejam abençoadas através de situações da nossa vida. É uma escolha? Não, eu não escolho, gente. Porque quem queria passar por momentos difíceis de restauração? Agora existem situações que foram nós que geramos. A maioria da reforma implementada por Neemias vai passar por justamente ali situação de restauração da autoridade da palavra. Só quando a palavra de Deus chega, é quando a palavra de Deus é pregada, quando eu ouço a palavra, é que vai haver algo sobrenatural sobre a nossa vida. O inimigo quer roubar de mim, de você, o quê? Que nós possamos ouvir a palavra. Por isso eu preciso entender, a palavra de Deus é o que me dá força. Tem dia que a gente chega aqui, irmão, na igreja, assim a gente fala: eu não quero ir. A gente é uma luta do nosso espírito com a nossa carne. Tem dia que, seja sincero, você quer levantar da cama domingo de manhã, depois de uma semana de trabalho, semana de batalha, e você fala: eu vou para a igreja. Fala a verdade. Você está aqui, irmão, tem hora que você fala: o que eu estou fazendo aqui? Mas sabe por que você está aqui? Porque o seu espírito tem desejo de um Deus vivo. O seu espírito precisa ser alimentado. Porque se você fosse autossuficiente, eu e você não estaríamos aqui, não precisaríamos. Mas sabe por que a gente reconhece isso? Porque quanto mais eu escuto, mais Deus se manifesta. Quanto mais eu dependo de Deus, mais eu sou abençoado. Eu falei do culto aqui quarta-feira passada. Não porque eu preguei, quantos aqui pregam e o nome do Senhor é bendito aqui. Eu louvo a Deus por esse altar, onde Deus tem colocado pessoas aqui abençoadas. Mas quarta-feira nós chegamos aqui, pastor Josué até me falou comigo assim: pastor Arley, eu mandei uma mensagem para o senhor. O senhor viu que eu mandei uma mensagem? Ele falou: pastor Arley, hoje eu não estou bem, estou com o meu joelho assim e tal. Logo em seguida eu mandei uma mensagem para ele. Aí ele disse: quando o senhor falou naquilo, eu estava mandando uma mensagem para o senhor para dizer: hoje eu não vou no culto. Aí de repente eu mando uma mensagem para ele e Deus fala assim: hoje você vai no culto. E tem dia que a gente está com o corpo físico, com a nossa alma arrebentada, com a nossa vida muitas vezes falando assim: eu queria me isolar de todo mundo. Mas é nessa hora que o Senhor fala conosco. Aí o Senhor nos trouxe, o Senhor trouxe ele aqui. E quem estava aqui viu o que Deus fez quarta-feira. Viu, experimentou. Porque deixa eu lhe falar, Deus não é alguém que é para você simplesmente adquirir coisas. Deus é alguém que vai alegrar o teu coração, vai manifestar o Espírito dele sobre a tua vida e vai te sustentar. Você precisa entender que eu não vim aqui para fazer um culto. O culto é para ele, a adoração é para ele. Eu não tenho força, mas eu dou a ele o que ele merece. Eu não tenho capacidade, mas eu dou a ele o que ele merece. É para ele, é para ele, é para ele. E quanto mais você dá a ele, o nome dele é exaltado. Ei, querido, diga ao fraco: eu sou forte. Tem hora que a gente não tem força, tem hora que a gente não tem capacidade, mas quando você pensa que não tem, é onde Deus te faz derrubar gigantes. É onde Deus te faz entender que é através dessa palavra que o nome do Senhor é glorificado. Então nós vivemos hoje sobre 4 graves problemas da igreja brasileira e no mundo. Quais são eles, pastor? O liberalismo, qualidade ou caráter de algo liberal. As pessoas estão vivendo de qualquer jeito porque não tem mais regras. As pessoas não querem ouvir o que é certo, o que é errado. As pessoas querem palavras que massageiem o seu ego. Queridos, nós estamos vivendo também um sincretismo, uma fusão diferente de cultos e doutrinas religiosas, onde as pessoas acham que tudo é de Deus, qualquer lugar é de Deus. Também estamos vivendo uma ortodoxia morta,
Onde não adianta defender doutrinas certas, queridos. É preciso ter uma vida certa. Não adianta eu dizer, isso aqui é certo. Mas muitas vezes a pessoa está pregando algo que é certo, mas vive totalmente contrário. E a gente precisa dar o testemunho. Eu tenho falado aqui, nós somos a Bíblia que muita gente não consegue ler. As pessoas não conseguem ler essa palavra aqui, porque não tem discernimento. Mas o seu testemunho de vida é o que fala para muita gente. Você precisa entender que o testemunho que você dá, a vida que você leva, faz todo o diferencial. E o quarto ponto, para me entrar na mensagem, é o analfabetismo bíblico. Porque a gente repete um monte de coisas que a gente escuta sem ser crentes, né, bereanos, onde a gente possa questionar. Porque você precisa ser alguém que conheça da palavra. A gente cita isso muitas vezes, mas a gente não tem conhecimento. A gente acaba citando, dizendo até que está na Bíblia. Está na Bíblia. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Está na Bíblia. Olha, está na Bíblia isso, está na Bíblia aquilo. A gente afirma determinadas situações. E eu pergunto para você, crente, você tem conhecimento da palavra? É essa palavra que nos traz vida. Então o que Neemias e Esdras fizeram, gente? Para que o povo cresça. Eu quero que você cresça. Eu quero que você seja alguém abundante na obra do Senhor. Eu quero ver o agir de Deus na sua vida. Nada vai poder abalar a fé daquele que está firmado no Senhor. Problemas vão vir, adversidades vão vir, tribulações vão vir, pessoas vão te trair, pessoas vão te negar, pessoas vão fazer, situações vão acontecer na nossa vida. Mas eu estou firmado naquele que é fiel sobre a minha vida. E se eu estou firmado, o meu pé está sobre a rocha, eu tenho uma certeza: o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. E se tem uma coisa que me chama a atenção com esse povo, se você ler no verso 1, você vai ver que a atitude daquele povo ao juntar para ouvir a palavra é espontâneo. Querido, seja espontâneo, não venha carregado. Tem gente aqui que, se brincar, foi trago pelo braço para vir para a igreja. Não, venha porque você ama a palavra de Deus. Venha porque você tem vontade de servir a Deus. Querem as bênçãos de Deus, mas não querem Deus. O que as pessoas hoje querem, eu quero um milagre, mas eu não quero Deus. Tem gente com fome de prosperidade e sucesso, mas não tem fome da palavra. Gente, essa fome da palavra tem que ser gerada em nós. Eu quero declarar sobre a tua vida: você vai ter mais fome, você vai ter desejo de ler a palavra, você vai ter desejo de viver o que Deus tem para a sua vida, e você vai conhecer tudo aquilo que Deus tem. Deus vai te acordar de noite, Deus vai te acordar de madrugada, Deus vai colocar você, quando você entender que aquele tempo seu é precioso, você vai parar para ler a palavra, e Deus vai falar com você poderosamente. Outra coisa, aquele povo no verso 2 e 3, você vai verificar que foi algo coletivo. Está aqui, gente, nós estamos aqui juntos para buscar a palavra. Isso é importante. Por quê, pastor? Precisamos ter vontade de nos reunirmos, não apenas para ouvir os cantores famosos, porque quando tem alguém famoso, quando tem alguém de renome, segundo aí, a gente se movimenta, paga para ir, mas muitas vezes a palavra que é o essencial para a nossa vida, nós não queremos. Nós queremos ouvir pessoas famosas, mas não estamos disponíveis de sentar e meditar na nossa casa, ter o nosso canto de oração e buscar a Deus e vir para a nossa igreja. Segundo, terceiro ponto, é harmonioso. Todo o povo se ajuntou como um só homem. O povo se ajuntou como um só homem, num só propósito. Não havia apenas ajuntamento, mas comunhão. Olha, querido, o que está posto aqui? Uma mesa. Sabe o que vai ser gerado aqui hoje? Comunhão. E sabe o que é melhor? O nosso Deus não está pendurado na cruz. Ele vai fazer parte da nossa ceia hoje. Você vai ter comunhão e repartir do pão e entendendo que Ele está vivo e vive para todo sempre. Por isso, também é proposital. No verso 1, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. O propósito do povo era ouvir a palavra de Deus. Queridos, hoje as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ser confrontadas. As pessoas não querem parar para meditar sobre a palavra. E é a palavra que nos traz libertação. Eu sei que nós estamos enfrentando situações, mas é essa palavra que liberta a nossa vida. É essa palavra que nos traz vida. É essa palavra que nos sustenta. Quantas vezes você estava lá caído e você ligou o rádio, ou você ligou a TV e alguém liberou uma palavra, ou alguém ligou para você e aquilo te deu força. E você disse: vou me levantar, vou erguer os meus olhos, porque eu sei que Deus está comigo.
Eu quero dizer para você, o Senhor está segurando a tua mão direita. Ele não vai deixar você naufragar. Ele não vai deixar você tropeçar mais. Tem alguém que está sustentando a tua vida e o nome dele vai ser glorificado. As decepções podem vir, mas não vão impedir o que Deus tem para fazer na minha vida, porque a supremacia da palavra de Deus é essencial. O pregador precisa estar comprometido com as escrituras. Querido, a gente tem que parar de falar aquilo que são as nossas emoções. Eu não estou aqui para ficar falando para você do que eu acho. Eu tenho que falar para você do que é a palavra. E a palavra é uma espada. E essa espada não tem um corte só para um lado. A espada corta para os dois lados. Ela vai cortar tanto para você quanto para mim, tanto para um quanto para o outro. Por quê, pastor? Porque ela é a verdade, e a verdade vai chegar na nossa vida e vai decifrar tudo aquilo que é certo e o que é errado. Você queira ou não, nós vamos ser confrontados para nos manter na posição que Deus quer, para que o nome dele seja glorificado. A maior necessidade da igreja é de homens que conheçam, vivam e preguem a palavra com fidelidade. Chega de alguém só dizer, tá aí não, sua boba, seu bobinho. Não, meu querido, eu preciso de alguém que me confronte e diga, o que está escrito? Não é o que eu acho, não é o que eu penso, é o que está escrito. Está escrito, eu vou fazer o que está escrito, porque se está escrito, eu vou prosperar, eu vou ter caminho com Deus, eu vou ter vida com Deus, eu vou entender que eu vou ser curado, eu vou entender que pode doer, mas Ele fez a ferida, mas Ele mesmo a ligará. Eu entendo que é nessa palavra, porque o impacto causado pela leitura da palavra de Deus por Esdras é comparado ao impacto da Bíblia na época da reforma, irmão, lá no século 16, onde você olha, quando você lê a Bíblia, ao impacto, isso te motiva. Quantas coisas eu pensei, vou fazer, eu acho que é o certo, mas quando vai para a palavra, Deus diz, não, não é assim. Você tem que fazer o que está escrito. É o que é o certo. Eu não preciso achar, eu preciso fazer. Não é o que eu quero, é o que Deus ordena. Não é o que eu penso, é o que Deus me dá ordem. E sendo obediente, obediência, a obedecer é melhor do que sacrificar. Precisamos nos tornar um povo do livro da palavra. Precisamos não só viver algo onde as pessoas vejam em nós uma roupa de crente, uma postura de crente, humanamente falando, fisicamente, mas que as pessoas vejam nas nossas palavras, na nossa doçura, no nosso abraço, no nosso toque, que nós somos mudados por algo que transformou a nossa vida. Querido, esse homem aqui, não é nada disso que você olhou aqui somente. Muitos aqui me conhecem já tem muito tempo. Só Deus para mudar a nossa vida. Deus sabe o leão que você mata aí todo dia dentro de você. Todo dia tem alguém aí. A gente estava até brincando ali, eu estava brincando com uma líder ali. Eu falando, não pastor, eu não sou tão hemorrágico assim não. Eu falei, é nada, o seu olho chega a sangra, né? Você é quase um Pedro, né? Por que assim? Porque é uma natureza que está dentro de nós. E essa natureza precisa ser levada para a cruz. Porque através dessa palavra, quantas vezes você mudou o seu tom de falar, o seu tom, a sua forma de agir. Sabe por quê? Porque a palavra chegou na nossa vida. E ela é espada, e ela corta, ela muda a nossa vida. O povo precisa estar sedento das escrituras. Você e eu precisamos orar. Deus, vontade eu não tenho, mas eu preciso. Senhor, eu não gostaria, mas eu preciso. Querido, deixa eu te perguntar, quem vai ao nutricionista que sabe muito bem o que eu estou falando? O nutricionista vai falar para você tudo que você tem que comer, e tudo que ele fala é bom. Chocolate, 90%. Comer, tomar as coisas sem açúcar. Comer ali. Tem gente que detesta determinados tipos de verduras. Mas não é porque você gosta, é porque você precisa. E a gente precisa mudar os nossos hábitos, para que nós possamos ser fortalecidos. E mudando o hábito, nós vamos entender que nós somos fortalecidos no Senhor. Tem coisas que estão gerando em nós situações que não são boas para nós e pode nos levar à morte. Assim também vai gerar morte na nossa vida espiritual. A Bíblia é o anseio do povo. Olha o que diz no verso 1. Eles se reuniam como só homem. Por quê, pastor? Porque tinha sede.
Queridos, no verso 3, com os ouvidos atentos. Quando você estiver no culto, quando você estiver na igreja, que Deus está falando com você, e mesmo que esteja falando com o outro, porque muitas vezes quando a palavra é mais dura, Deus só fala para o outro, comigo não. Nós precisamos entender que eu preciso estar com os ouvidos atentos. Ontem eu tive uma reunião aqui e falei, gente, quem está na porta, quem está na introdução, quem está no berçário, quem está onde for, você tem que estar atento. Deus está falando conosco. Não é momento de nós conversarmos com o nosso irmão, não é momento de nós ficarmos em celular, não é momento da gente se distrair, porque uma palavra pode mudar o destino da minha vida. E muitas vezes os roubadores de semente estão do nosso lado e a gente não se atenta, que a gente entra num culto e Deus está querendo falar algo que vai mudar a sua vida. Você fala, uau, peguei essa palavra que eu precisava. A gente não está atento naquilo que Deus está falando e a gente perde tempo, senta aqui e não entende por que a nossa vida não muda, por que não há mudança na nossa caminhada, por que a gente fica só ouvindo e não muda. Quantas vezes eu falei aqui com a liderança já, e falei de um testemunho do Billy Graham, que estava no avião, e ali sentou um rapaz do lado dele, e o rapaz tomando uísque, e o rapaz começou a conversar com ele, e falou, quem é o senhor? Ele disse, eu sou Billy Graham. Ele disse, uau, o senhor é Billy Graham? E o cara tomando todas, e ali depois o cara olhando para ele, aí o cara falou assim, eu não deixo de ouvir uma das suas mensagens, todo dia eu ouço a sua mensagem. E o Billy Graham ficou olhando para ele, terminou a viagem, o cara foi embora. Quando o Billy Graham desceu do avião, chegou em casa, o Billy Graham dobrou o joelho e disse, Deus, tem algo de errado, e é comigo, porque se esse cara escuta a minha mensagem todo dia, e ele não foi liberto, é porque aquilo que eu estou pregando, não está libertando pessoas. Como é que o cara está me ouvindo todo dia, e não tem mudança de vida? Se ele não está tendo mudança de vida, não é com a tua palavra, é comigo. O Senhor precisa me dar a direção certa, para que essa pessoa, ao ouvir a palavra, que é sua, ele vai ser liberto, em nome de Jesus. Querido, a nossa vida vai falar com as nossas atitudes. Eles querem farelo, e não trigo. Tem gente que fica satisfeito com pouca coisa. Deixa eu lhe falar, Deus tem muito mais para você. Deus não tem só farelo, Deus quer te dar pão vindo do céu para a nossa vida. Sabe o que me chama a atenção? O Senhor chega na casa num lugar aonde uma mulher vai até ele, né? E a mulher vai pedir a cura para sua filha, que estava endemoniada. Você lembra desse texto? E é interessante que quando ela chega, o Senhor faz o que com aquela mulher? Diz para ela, não me convém pegar os meus pães, o pão dos meus filhos, e dar a quem? Aos cachorrinhos. Por quê? Porque os judeus não se davam com quem? Ela era o quê? Cananeia. Ela era rejeitada pelos judeus. Olha, o próprio Jesus confronta aquela mulher naquele momento. Eu digo, irmão, talvez se fosse eu naquele momento, poderia ficar cheio de feridas. Mas aquela mulher dá um exemplo de fé. Ela sabia o que estava buscando. Ela sabia em quem ela precisava se alimentar. E ela vira e diz, Senhor, os teus filhos podem comer dos pães, mas se cair o farelo, eu já me alimento. O que ela estava querendo dizer? O que sobra de ti é algo que me sustenta. Meu Deus, irmão, você está entendendo? Se o Senhor quer dar para os filhos, me dá o farelo, porque o farelo vai me trazer força. Sabe o que isso quer dizer? Você está aqui, Deus não tem farelo para você. Você é filho de Deus. Deus vai alimentar o teu ventre. Deus vai alimentar a tua vida. Deus vai alimentar o teu emocional. Essas coisas que estão num confronto dentro de você, deixa eu lhe falar, Deus vai trazer luz nas tuas trevas. Deus não vai ficar deixando você chorando e lamentando a situação difícil. Deus vai te dar força para você resolver todos os detalhes da sua vida. Eu quero liberar sobre você. Você vai ser uma pessoa resolvida.
Você vai ser uma pessoa de atitude. Você vai ser uma pessoa que vai olhar e vai saber o que você quer. Você não vai ser levado pela maioria. Você não vai ser levado pelas emoções. Você vai botar o pé e vai dizer: eu sei o que eu quero. Eu sei o que Deus tem para a minha vida. Eu sei porque que Deus me chamou. Ei, essas feridas não me ferem mais. Isso não me machuca mais. Hoje eu sou curado. Eu sou restaurado pelo poder de Deus. Eu tenho a alegria de servir a Deus. Isso não mais me fere. Porque a gente fica preso às emoções, às situações, ao que as pessoas pensam, o que as pessoas falam. E eu preciso entender: ei, ninguém me inquiete, porque eu trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Não há nada melhor, gente, quando você conversa com alguém que é definido, tem identidade. Porque tem gente que quando você conversa, ele é levado. Agora, quando você conversa com alguém, sabe o que quer. Já viu que tem crianças que você vai conversar com elas, elas têm uma personalidade, e elas já falam: não, isso aí não, eu não quero isso, não quero assim, vai ser assim. Você já chega, ela já põe. E é engraçado que ela já tem determinação. Você precisa entender: Deus não te formou, você não é mais criança não, querido. Você já saiu do leite. Deus quer te dar alimento sólido. Ei, as batalhas vão vir, mas você também vai ter força. As lutas vão vir, mas você também vai vencê-las. Por quê, pastor? Porque muitos buscam a casa do pão e não encontram pão. Somos como Noemi e a sua família, que saíram de Belém e foram para Moabe, porque não havia pão na casa do pão. Quando as pessoas deixam a casa do pão, encontram morte. Sabe por que as pessoas estão morrendo espiritualmente? Porque não é frequentar um culto, não é ter relacionamento com pessoas num culto, é ter relacionamento com o dono da casa do pão, é ter relacionamento com o padeiro do céu, porque ele sabe o que ele precisa fazer na tua vida, mas ele quer gerar relacionamento contigo. Ei, querido, ei, eu não posso só vir à igreja, eu tenho que ter relacionamento com aquele que é o meu pai. É engraçado que a gente até muda o tom de voz, não é brincando e zombando com ninguém, entenda-me bem. Querido, deixa eu lhe falar, olha só como que foi ensinado para nós por muito tempo. Tem gente que quando vai orar: meu Deus e meu Pai, excelso, Salvador, dono de todas as coisas, aquele que está na grandeza, que anda na soberania de todas as coisas, oh Pai. Aí quando vem a luta, ele esquece e declara que aquele que é pai dele, ele não sabe se relacionar. Querido, deixa eu perguntar, quem tem filho? Quem tem filho? Quando o seu filho chega em casa, ele troca de roupa para falar com você? Quando o teu filho chega em casa, ele muda o tom de: ô pai, bênção, como é que o senhor está? O senhor é soberano, excelso, digno de toda honra. É assim? Querido, deixa eu lhe falar, você está na casa do Pai. Deus quer gerar relacionamento com você. E não precisa, não é o que eu visto, não é o que eu tenho, é o que eu carrego dele, é a essência e o DNA do céu. O problema é que a gente não sabe rasgar o coração diante daquele que é Senhor da nossa vida. Ele não está no trono, ele está aqui hoje, disposto a te ouvir e saber o que você precisa. Porque como pai, eu não sei você, mas os meus filhos, a minha filha, meu irmão, eu lá em casa eu falo: eu vou ter que trancar a porta. Porque você já esteve no quarto e de repente você veste aquela roupa só para você dormir, né? E aí de repente já: pai, e não sei o que. Eu falo: da onde veio esses invasores? Sua filha vai lá: pai, o senhor está aí? Posso entrar? O senhor permite que eu adentre o recinto? É assim que a gente faz? É assim que os nossos filhos fazem? Já entra tudo, e se você fechar a porta, já é batendo: está acontecendo alguma coisa aí? Não é assim? Ou é só na minha casa? Eu tenho um ali, meu irmão, que, ô Jesus,
Quando eu assusto, eu vou tomar banho, quando eu assusto, ela já está lá no banheiro. Minha filha, aqui é lugar da sua mãe, não o seu. Por que eu estou falando assim? Porque você precisa entender o lugar onde Deus está te colocando. Você tem acesso ao teu Pai. Você tem acesso àquele que é Senhor da tua vida. Tem coisas que você está colocando Ele distante, mas você precisa entender que Ele está aqui para te socorrer. Eu duvido qual é o pai que esteja no quarto, que esteja no banheiro, que esteja tomando banho, fazendo qualquer coisa, que se seu filho gritar lá do outro lado, ele não vai sair correndo. Deixa eu lhe falar, o teu Deus está te escutando. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o teu socorro, o teu grito de socorro. Ele quer ouvir o teu aleluia. Ele quer ouvir a tua glória a Deus. Ele também quer ouvir que Ele é quem te satisfaz. Agora você precisa entender que tudo isso é porque Ele está te curando. É um processo de restauração. E essas atitudes revelam que eu estou baseado na palavra de Deus. Quando eu tenho palavra de Deus, quantas situações eu já passei, gente. Gente, eu não estou falando aqui de testemunho dos outros, e nem vou ficar aqui contando história de carochinhas. Ei, gente, você precisa entender quantas vezes eu passei por situações, pelo vale da sombra da morte, mas eu tive que citar a palavra e dizer: Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Eu não tenho força, mas o Senhor é a minha força. Eu não sei como eu vou me levantar, mas sei que o Senhor está seguro nas minhas mãos. Porque Isaías 43 vai dizer: ainda que eu ande lá dentro do fogo, chama nenhuma vai me queimar. Se eu entro lá naquele rio, eu não vou me afogar, porque Tu estás seguro nas minhas mãos, e o Teu nome vai ser glorificado. Pai, eu tenho certeza, na hora a gente vê ainda, abre os olhos e vivencia tudo aquilo. Mesmo você vivenciando tudo aquilo, você tem uma palavra que te traz força, que te dá ânimo e te dá capacidade para você vencer. Quantas vezes eu já falei aqui sobre isso, sobre os meus filhos. O mundo hoje, irmão, o mundo hoje, vamos ser sinceros, no nosso tempo não tinha tanta maldade, mas hoje a gente não conhece mais nem quem está do nosso lado, nem quem anda conosco, nem quem anda conosco. A gente se preocupa, eu não sei você, mas eu me preocupo com os meus filhos, com os meus netos que vão vir. E eu comecei a orar: Senhor, me ajuda, Senhor, me ajuda, Senhor, o que vai ser dos meus filhos, com essa geração corrompida, esse povo maldoso? O que vai ser dos meus netos? O Senhor só soprou sobre os meus ouvidos e disse: Arley, o que Davi disse? Fui moço e agora sou velho, porém nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Se eu cuidei de você e você tem ensinado os seus filhos na minha presença, não é só você, eu vou cuidar de você, vou cuidar dos seus filhos, vou cuidar dos seus netos, e todos vão testemunhar quem sou eu sobre a vida deles. Todos vão falar quem sou eu sobre a vida deles. Ensina a verdade, prega a palavra, em tempo e fora de tempo, dê testemunho daquilo que você está vivenciando, para que o meu nome seja glorificado. Então, Arley, viva esta palavra todos os dias. Eu falei: uau, irmão, você acha que eu fiz essa oração ainda? Você acha que eu ainda fui falar: Deus, Tu sabes? Deus, eu sei muito bem. Eu só falo: Senhor, a vida da Sara, a vida do Boaz não me pertence, ela Te pertence. E eu falei aqui, se eu não me engano, semana passada, pelo que a Sara passou, pelos momentos difíceis que ela enfrentou, de botar 2 pinos, nascer 1 e nascer 2. E no momento mais difícil, eu e a minha esposa, ouvindo tudo aquilo, só me veio o seguinte: quem te fez a promessa? Quem falou que te entregou a Sara? O que Deus falou que ia fazer na vida dela? Ela não é sua, ela é minha. Eu peguei nas mãos dela e disse: Deus é com você. O Senhor é sobre a sua vida, e o que Ele vai fazer vai ser para o nome do Senhor ser glorificado. Eu quero declarar sobre a tua vida: a palavra reina sobre a sua casa, a palavra reina sobre a tua vida. E sabe o que vai acontecer?
Tudo que você colocar diante de Deus, não é, pastor, eu estou irritada, pastor, eu não queria isso, o meu desejo é esse. O seu desejo é, mas qual é o do céu? Não é o seu desejo que opera. Se você precisasse que o seu desejo operasse, você não estaria aqui. Você está aqui porque quem opera é Deus. E se você quer ver Deus agir, você muitas vezes vai ter que andar em desertos que você não quer, para que esse deserto possa te ensinar a chegar na terra prometida. É no deserto que você vai caminhar e você vai ver Deus cuidar de você de dia, colocando uma nuvem para cuidar da sua vida e da sua casa. Mas todos que saírem da nuvem vai morrer. Todos que estiverem na noite, pode vir o frio que for, Deus vai colocar uma coluna de fogo sobre a tua casa. Vai ter coluna de fogo assim incendiando a tua vida, e você vai dizer: eu estou no deserto, mas Deus está comigo, eu estou debaixo dessa palavra, eu não vou sair do propósito, eu não posso sair debaixo da nuvem, eu não posso sair debaixo da mão do Senhor, porque eu vou chegar do outro lado, e eu ainda vou cantar o hino da vitória. Aí você olha e diz assim: pastor, que bênção, glória a Deus por isso. Deixa eu te falar, quando eles chegaram na terra prometida, o que tinha lá? Oi? O que tinha na terra prometida? Ainda vai ter gigante para você tirar, e não vai ser Deus. Depois de todo o deserto que você passar, o sem terra, o MST vai estar lá, querendo adquirir o que não pertence a eles. Porque tem gente querendo possuir o que não é seu, entrando em lugares que não é seu, e se você não tiver a visão, você vai ficar esperando Deus agir. E Deus diz: quem tem que tirar é você. Deus está te dando força para você botar o gigante da sua vida para fora. Depois de enfrentar todos os desertos, você vai entender que quem te garante é o Senhor. O Senhor, quem verdadeiramente manifesta o poder dele sobre a tua vida. Encerrando, os efeitos da pregação da palavra de Deus atingem o nosso intelecto. A pregação é dirigida à mente, querido. O culto deve ser racional, devemos apelar ao entendimento. Então você tem que pedir: Deus, me dá entendimento, traz revelação para a minha vida. Eu preciso sair desse estado, precisa ser real, é um culto racional. Querido, John Stott diz que também é pensar. Você precisa entender tudo isso, você precisa pensar. Nada empolga tanto como estudar a Bíblia. O conhecimento da verdade enche a nossa cabeça de luz. O povo que conhece a Deus é forte e ativo. O povo de Deus que conhece a palavra é forte e ativo. Lembra que Faraó mandou matar as crianças das mulheres hebreias? E aí botou lá outras para irem lá, e quando chegou lá, elas conseguiram matar os meninos? O que ela virou e falou? O povo mesmo em meio ao deserto, mesmo em meio à escravidão, quando perguntaram: por que vocês não mataram os meninos que estavam nascendo? Porque as mulheres eram virtuosas e tinham mais força do que as mulheres egípcias. Querido, você não tem noção da força que você tem. Você não tem noção da força que Deus tem te dado. Estão querendo matar os teus sonhos. Quantas pessoas chegaram ali? Aquelas mulheres eram para ser praticamente matadoras de sonhos. Uma estava gerando e duas estavam lá para quê? Matar sonhos. Mas elas tinham tanto temor que elas entenderam que elas não eram matadoras de sonhos. Elas botavam os sonhos para fora. Por quanto tempo eu e você matamos sonho de pessoas? Mas hoje você vai ser resgatador de sonhos. Ei, Deus não te chamou para ser coveiro, Deus te chamou para ser parteiro. E o que Deus vai fazer através da sua vida é que as pessoas vão sonhar. E você não vai ser alguém que vai jogar areia no sonho de alguém. Você vai declarar a palavra, vai viver, vai dar certo. O que Deus sonhou com você, o nome dele vai ser glorificado. Eu quero declarar sobre a tua vida: Deus está te chamando para colocar os sonhos de pessoas para fora. O interessante, ei, era filho delas? Sifra e Puá era filho delas? Era elas que estavam grávidas? Mas elas tinham que ajudar a colocar os filhos dos outros para fora. Se você não aprender no meio das suas adversidades, elas nem filhos tinham. Se você for ler lá em Êxodo capítulo 2, você vai verificar que após elas colocar o sonho das pessoas para fora, entender que elas não eram alguém que matava sonhos, mas sonhava com as pessoas, a Bíblia vai dizer assim, ó: o Senhor fez daquelas mulheres
frutíferas e mulheres de família. Não tinha casa, mas como sonhou, Deus deu casa. Não tinha filhos, mas como sonhou o sonho dos outros, Deus deu filhos. Isso corresponde ao quê? Que Deus é um Deus que te abençoa. Quando você sonha o sonho das outras pessoas também. Você não pode ser competidor. Você tem que ser alguém que ajuda as pessoas a sonhar o sonho de Deus sobre a sua vida. Então você precisa também entender que você atinge algo que é o céu sobre a nossa vida. E a alegria da restauração, para me encerrar, está no verso 10. A festa devia ser celebrada com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Eu posso até estar com o coração um pouco abatido, mas eu preciso entender que eu vim para celebrar hoje. E essa celebração não é de morte, é de vida. E eu vou me alegrar. Não é porque eu estou bem, é porque eu estou em Cristo. E se eu estou em Cristo, eu entendo que Ele é a minha alegria, Ele é a minha porção, Ele é a minha herança, e Ele é quem me põe de pé, e o nome dEle é glorificado. Por isso, a alegria de Deus sempre vem sobre o povo quando estamos obedientes à sua palavra. A alegria do Senhor é a nossa força. E houve muito grande alegria. Verso 17. O mundo está atrás de alegria, mas ela é resultado da obediência à palavra de Deus. Não é resultado do que eu sonho, é resultado da minha obediência. Tem muitas coisas que você passou por cima da sua vontade, para fazer a vontade de Deus, mas para sonhar o que Deus sonhou com você. E tem gente que está frustrada, porque quis fazer o seu sonho, e depois entendeu que precisava compreender qual é a vontade de Deus. Gostar é uma coisa, fazer é outra em Deus. Por isso eu não posso tomar a decisão daquilo que eu acho. Eu tenho que fazer a direção daquilo que o Senhor tem para a minha vida. Um povo alegre é um povo forte. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando você está alegre, e a força de Deus te entusiasma. Eu não sei você, tem hora que a gente não tem força, mas Deus vem e nos traz ânimo. Não é ter força, é ter ânimo. O que você não pode deixar é o inimigo roubar de você o seu ânimo. Porque se tem uma coisa que mata pessoas, são pessoas desanimadas. E quando elimina você no seu ânimo, querido, você não consegue enxergar mais nada na sua vida. Mas o que o Senhor disse a Josué? Esforça-te e tem de bom, porque ele fará o quê? Herdar o quê? A terra prometida. Deus está dizendo hoje para você: esforça-te, tenha bom ânimo, o Senhor é contigo. Não é como você vai chegar, é com quem você vai chegar. A diferença não é o caminho que eu percorro, mas é qual o caminho que eu percorro, com quem eu vou percorrer. Porque quando Deus deu a palavra para Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. A equipe de louvor já pode ir chegando. Te mostrarei. O que ele entendeu? Ele sabia para onde ir, mas ele se movimenta, ele sai, sim ou não? Não é para onde você vai, é com quem você vai. Porque quando você tem certeza com quem você vai ter certeza que você vai chegar no lugar do seu milagre. A última coisa, nunca acredite quando o pastor falar que está terminando. A última coisa, lembra quando Deus dá uma ordem a Moisés? E aí ele dá a ordem a Moisés e diz: o meu anjo irá contigo. Moisés fala algo ali que para mim é fenomenal. O que Moisés fala? Não quero um anjo, eu quero a tua presença. Se a tua presença não for comigo, não me faça sair daqui. O que ele estava dizendo? Eu fico com a última palavra que o Senhor disse para mim. O que o Senhor quer dizer isso? Convide Jesus, estamos começando o mês de março. Senhor, não me faça fazer nada se o Senhor não for comigo. Aos meus olhos pode brilhar, mas é a minha certeza em Cristo que vai fazer toda a diferença. A vida com Cristo é viver a palavra. Eu não quero ouvir o que me massageia o coração, eu quero ouvir o que agrada os céus.
o que o teu nome é glorificado. Por isso, Pai, fica comigo, sê comigo, e não me faça fazer nada, se da tua presença não estiver na minha vida, em nome de Jesus.